Muito bem. Portanto, chegamos no fundo, depois desta evolução, desta trajetória, chegamos àquilo que é a essência, a natureza intrínseca, verdadeira de um centro comercial. E temos aqui uma definição dividida em duas componentes. Por um lado, um centro comercial é um equipamento comercial. É um conjunto de lojas, não é uma loja, é um conjunto de lojas, é um equipamento comercial que é concebido, que é, digamos, planeado, desenhado e realizado e depois, obviamente, comercializado como se fosse apenas uma única unidade. Portanto, há aqui todo um trabalho muito profundo de concepção de uma multiplicidade de pontos de venda como se fosse apenas uma única oferta comercial tão homogénea quanto possível. Isto por um lado. Mas, por outro lado, os centros comerciais são também estes complexos que nós podemos, de certa forma, personificá-los ou humanizá-los. E são mesmo dotados de uma personalidade. Quem conhece o setor sabe distinguir um centro comercial da Dolce Vita, de um centro comercial da MDC, de um centro comercial da Sonai Sierra. Só pelo aspecto exterior, não é? Por aquela personalidade que deriva da sua natureza genética, não é? E que deriva precisamente da sua fisionomia e do seu design, da sua arquitetura, que deriva da sua topologia, dos locais, do layout, da forma como ele é concebido em termos de todos os conteúdos interiores e, obviamente, também das funcionalidades que cada um deles possui. Das próprias localizações, da própria... Existe, de facto, um DNA muito subjacente a quem é, no fundo, o developer do centro comercial. E é curioso que toques nesse aspecto da personalidade, quase da humanização, porque ao longo destes anos em que eu tenho feito muito research sobre centros comerciais, uma das formas que nós utilizamos para estudar o que é o posicionamento do shopping, ou seja, no fundo a forma como o shopping é percepcionado e assumido pelos seus clientes, pelos seus visitantes, é exatamente um exercício de personalização, de personificação desse centro, que é basicamente perguntar, olha, o Colombo é masculino ou é feminino? Se fosse um homem ou se fosse uma mulher, como é que ele era? Era alto, era baixo, era antigo, era novo, portanto, e no âmbito deste processo de personalização que nós muitas vezes construímos, estes chamados retratos chineses que nós quantas vezes fazemos no âmbito do nosso research, nós conseguimos interpretar muito sobre a forma como as pessoas veem o produto centro comercial e aquele centro comercial em concreto por comparação com outros. Exatamente. Exato. Portanto, estamos a falar de uma realidade que não é simples, que é uma realidade complexa. Aliás, basta olhar esta imagem. Que imagem é esta? Alguém consegue identificar? Quem está no setor conhece identificar. Isto não é uma nave espacial, não é um chapéu de senhora gigantesco, é um centro comercial. Em Birmingham. Exatamente. Sim. Exatamente. Este é um centro comercial com este aspecto disruptivo, não é? Com este aspecto tão diferente, não é? Na realidade, isto até é uma loja desse centro comercial, não é? Porque isto é o exterior da loja Selfridges. Do Selfridges. O Selfridges tem duas lojas. O Selfridges tem duas lojas dentro do centro comercial. Há um mercado também, há um mercado de produtos alimentares dentro do shopping e, portanto, este é, de facto, um dos mais carismáticos do Reino Unido. Mas há várias tipologias de centros comerciais. Não há uma tipologia única de centro comercial. E nós podemos segmentar as tipologias de centros comerciais em função de três grandes parâmetros. Em função da zona de influência, em função do layout e em função do tenant mix. E em função destes três parâmetros nós podemos classificar e identificar tipos diferentes de shopping centers. Em função, por exemplo, da zona de influência, o centro comercial pode ser de centro de cidade, de bairro, regional, super ou ultra regional. Tem a ver, sobretudo, também com a sua dimensão. Sim, a dimensão aí porque é em função da zona de influência, consoante a atratividade
influência, assim também a sua dimensão é maior ou menor. Precisamente. Daí ter essas características, mas que depois iremos dar exemplos concretos de alguns deles. Em função do layout, os centros comerciais podem ser horizontais ou verticais. E, basicamente, a maior parte deles são, pelo menos aqui em Portugal, são quase todos horizontais. Não têm mais do que 2 pisos, não é? Os verticais têm 3 ou mais pisos. E, em função do tenant mix, os centros comerciais podem ser generalistas, como é a maioria dos centros comerciais aqui em Portugal. Portanto, têm uma oferta diversificada de muitos ramos de negócio. Ou podem ser especializados e especializam-se apenas num segmento ou numa temática, especializados ou temáticos. Nós não temos também nenhum temático, mas, por exemplo, em Madrid temos o Puerta de Toledo, que de certa forma é um centro comercial que foi concebido para antiquários. Não é que depois tenha-se desenvolvido com essa natureza, porque obviamente o mercado de antiquários é muito estranho, é um mercado difícil e não dava para um centro daquela dimensão. Mas temos o Moda Shopping, no Passeio da Castelhana, que é só moda, não é? Em Paris tens, por exemplo, só de lar, só de artigos para casa. Mas nós em Portugal não temos assim nenhum, seja também. Não, com esse grau de especialização não há nenhum. Não há nenhum. E tivemos um tipo de centro comercial que se chamava, curiosamente, Strip Center. E o Strip Center foi precisamente o primeiro centro comercial com uma âncora grande, um hipermercado e com uma fila de lojas à frente. Strip, porque era exatamente Exatamente, daí essa designação. Os primeiros continentes, os Carrefours, foram precisamente equipamentos, centros comerciais, da sua tipologia eram strip centers, e que hoje praticamente deixaram de se fazer, porque até os que existiam evoluíram para quê? Para outros centros comerciais de outra dimensão e ficaram perfeitamente absorvidos, não é? Mas nós temos aqui alguns exemplos. Falámos há pouco nas Amoreiras, não é? Este aqui está, estas Amoreiras foi, de facto, o primeiro grande centro comercial em Portugal. Eu recordo-me de andar ainda em 84, 83, lá dentro, não é? Ainda quando estava em construção, em Petão, não é? É um centro comercial que, como o Rafael disse, na altura foi muito disruptivo, principalmente por força da sua arquitetura, da sua inserção a estas 3 torres, que não sei se sabem, representam 2 cavaleiros e uma dama, que a dama está aí do meio, as torres dos lados são os cavaleiros que procuram disputar a sua dama, não é? O arquiteto deste centro foi o arquiteto Taveira, um arquiteto muito conhecido na época em Portugal, pelas boas e pelas más razões. Mas era um homem que, de facto, não percebia muito de centros comerciais e as Amoreiras está cheio de erros. Erros que são quase irremediáveis, não dá praticamente para conseguir reparar. Não é? Tetos muito baixos, percursos muito labirínticos. As fachadas todas iguais, que hoje, obviamente, foram mudadas. E talvez o erro mais grave, na minha opinião, é aquela praça central com aquela escadaria monstruosa que matou completamente qualquer potencial. Mas que tinham boas intenções, não é? Pois queriam tinha, fazer desfios de moda, desfios pois de é, moda, mas nem sequer isso foi possível. Era praça para central, ser a escadaria da fundo da Piazza como é que se chama? Piazza de Roma, não? Como é que é? Mas, talvez, Praça de Espanha, exatamente, a Piazza de Espanha é Roma. Mas enfim, este, portanto, é de facto um centro comercial regional. Porquê? Porque a sua zona de atração é toda a região de Lisboa e porque, de facto, tem um ABL, uma área multilocável, já com algum significado. Os regionais geralmente têm entre os 25, os 100, 80 mil metros quadrados, são geralmente as metragens dos regionais. Já agora, se me permite, só ainda uma pequena observação sobre as Amoreiras. É curioso que, neste âmbito de classificação daquilo que é um sub-regional, enfim, tem a ver, no fundo, como o José António dizia, e muito bem a ver com a sua área de atração, com aquilo que nós chamamos no mercado a área de influência, mas se nós formos a examinar aquilo que é o tráfego das Amoreiras, a grande percentagem
em termos de volume de tráfego, é sobretudo gerada não só mais do que pela área primária, portanto, pela zona do entorno mais próximo do shopping, pela área imediata. Toda aquela gente que gravita à volta dos escritórios das Amoreiras. E isto quase que faz com que as Amoreiras sejam um exemplo um pouco diferente daquilo que seria um tradicional shopping subregional, porque na realidade, se nós formos a ver em termos do que é, por exemplo, a zona de residência dessas pessoas, elas são residentes da zona da Grande Lisboa, mas elas não estão ali pelo facto das Amoreiras estarem ali enquanto centro comercial, elas estão ali porque trabalham ali, e se dimensionarmos, no fundo, essa área de influência em torno daquilo que é o seu local de trabalho, então tem um shopping com uma e as Amoreiras muito foi muito curioso. imediata. Uma das críticas que por vezes se faz injustamente aos centros comerciais é que os centros comerciais secam comercialmente toda a sua zona de influência. Não é verdade. Teve o efeito contrário. Não é verdade, como se viu. As Amoreiras foi exatamente o efeito contrário. Hoje toda aquela zona das Amoreiras tem um comércio muito interessante na envolvência do shopping center. Sim. Do shopping center. Aliás, o próprio Colombo, que toda a gente pensou isto vai matar o Fonte Nova, que é ali ao lado, e o Fonte Nova, longe de ter morrido, reposicionou-se e consolidou o seu novo posicionamento de uma forma que eu acho que foi bastante feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Este exemplo, o Odivelas Park, agora já não se chama Odivelas Park, agora é o Strada, e foi um centro comercial que foi transformado num factory outlet. Aliás, uma coisa híbrida, É um híbrido. não é? É uma coisa híbrida, porque tinha inicialmente um Feira Nova, um hipermercado, agora tem um supermercado. Diga. Porque, de certa forma, o conceito e o posicionamento também mudou e, portanto, não quiseram, acho eu, porque não tive nessa decisão, não quiseram manter o mesmo nome porque o posicionamento e o conceito mudou. Está a ver? E, portanto, houve como que um rebatizar, porque também há uma oferta de certa forma, algo diferente daquilo que existia. Quem lá vai não nota grandes diferenças, não é? Mas a ideia era que, de facto... A ideia era. Eu penso, não é um shopping sobre o qual eu possa falar, porque não pertence à nossa organização, mas, de qualquer das maneiras, é um shopping que está ali numa zona de confluência e de interseção de várias áreas de influência de vários shoppings que são mais dominantes, e eles tentaram, de alguma forma, encontrar um novo posicionamento, uma oferta complementar, para se diferenciarem, procurando, através de uma oferta complementar, encontrar este novo espaço. Portanto, eles ainda não conseguiram, efetivamente, desenvolver esse mix. Não esqueçamos que este centro está um bocado entalado entre o Dolce Vita Tejo e o Colombo. O Colombo, sim, e o Loure Shopping e o Vasco da Gama. Na prática, ele está ali no vértice da confluência das áreas de influência de todos estes shoppings. Não é? Mas ainda, de certa forma, aprofundando um pouco aquele aspecto que vos referi, de não secar o comércio, mas pelo contrário, até o potencializar, nós não podemos esquecer de uma coisa. Os centros comerciais são um exemplo do chamado princípio da atração cumulativa dos shopping centers. Não é? O princípio da atração cumulativa que diz que um determinado conjunto de lojas, situado na mesma zona de influência, se tiver próximas umas das outras, exercem uma atração sobre o mercado muito superior àquela que seria exercida se as mesmas lojas estivessem dispersas. Portanto, este é o princípio, por exemplo, das ruas comerciais medievais, que nós na cidade de Lisboa temos várias, não é? Rua dos Correiros, etc, que se juntavam ali as mesmas atividades, não é? E aparentemente isso era muito mais potencializador das vendas do que se eles estivessem. E é exatamente também o princípio do centro comercial. Sim, mas e que as Amoreiras mostraram bem. Dentro do próprio shopping esse efeito existe. Aliás, se vocês forem, por exemplo, vou usar outra vez um exemplo que toda a gente conhece, porque é o mais, enfim, o mais conhecido talvez, é o exemplo do Colombo, um centro onde de certeza todos já foram e que conhecem, com certeza razoavelmente bem. Toda a oferta infantil, ou a grande maioria da oferta infantil do Colombo, está concentrada numa única zona. Nós chegámos à conclusão há muitos anos atrás, foi das primeiras análises que nós fizemos no âmbito daquilo que foi a nossa atividade de pesquisa, por exemplo, que no caso do Cascais Shopping tínhamos uma loja de crianças que sozinha funcionava mal, mas quando se adicionaram mais duas ao lado, as três passaram a funcionar bem. Portanto, é o mesmo princípio. Exatamente. E é muito curioso.
Vai contra o preconceito, a ideia feita que se tem de que sozinho é muito melhor. Claro. Não é? Mas hoje... Não é essa a lógica do shopping. Hoje não é, e não é, de certa forma, a lógica da vida, nem dos tempos atuais, nem do novo paradigma. Hoje ninguém faz nada sozinho. É verdade. Não há, isso é um erro pensar. Sozinho, só na casa de banho. A gente só vai sozinhos à casa de banho. Orgulhosamente só já passou. Não é? Quem é que consegue bater palmas com uma só mão? Quem? Obrigado pela tentativa. Ninguém. Esta frasezinha está num livro aqui deste meu amigo, do Ronaldo Carvalho. Aliás, foi assim que eu o conheci, porque eu estava a desenvolver alguma investigação na área do marketing Zen e vi que havia um livro chamado Marketing Zen. E disse, quem é que já escreveu o meu livro? E disse, quem foi? Procurei no LinkedIn e contactei-o. E o Ronaldo fez-me o favor de me enviar o livro dele, não é? Que é um livro basicamente de citações e de aforismos, etc., onde esta de bater as palmas com uma só mão está lá.